Olá, semioticistas. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos. Nós estamos tratando do método adotado pela semiótica para sua construção e nós vimos que nós podemos resumir sucintamente o método da semiótica dizendo que a semiótica ela privilegiou 4 dimensões que elas, embora não sejam propriamente do texto literário, nesse método elas se articulam de maneira específica. Quais são esses métodos, ou quais são as dimensões? São 4, a dimensão narrativa, a dimensão passional, que foram as duas das quais tratamos no vídeo anterior, e hoje trataremos da dimensão figurativa e da dimensão enunciativa, certo? Então, eu inicio dizendo que o sensível, ele nos leva diretamente à terceira dimensão que a semiótica ela explorou amplamente, que foi o que é a dimensão figurativa do discurso. A literatura entre outros, ela é um discurso figurativo, ou seja, esse discurso ele representa, ele estabelece na leitura uma relação imediata, uma semelhança, uma correspondência entre as figuras semânticas que desfilam sob os olhos do leitor e as do mundo, que ele experimenta sem cessar em sua experiência sensível. É a chamada mimesis. E essa dimensão figurativa, ela se interessa pela maneira como se inscreve o sensível na linguagem e no discurso. Ou seja, basicamente, ela se interessa pela percepção e as formas de sensorialidade. Essa dimensão figurativa da significação, que é a mais superficial e a mais rica, que é a do imediato acesso ao sentido, essa dimensão ela é tecida no texto por isotopias semânticas. E ela recobre com toda a sua variedade cintilante de imagens, ela recobre as outras dimensões, que são mais abstratas e mais profundas. A dimensão figurativa ela dá ao leitor, assim como ao espectador de um quadro ou de um filme, ela dá o mundo a ver, a sentir, a experimentar. E a praxis cultural que se sedimenta com o uso, que fixa então a ordem de verdade entre aspas, totalmente relativa do figurativo em poéticas particulares e convencionais. Essa dimensão por exemplo, o alegorismo, envolve o realismo, o simbolismo, o surrealismo, etc. Certo? Bom, e chegamos finalmente a última dimensão, a dimensão enunciativa. Essa posição, no fim do discurso, é significativa. Enquanto se constituíam e se desenvolviam na Europa, mais especificamente na França, uma linguística da enunciação, a partir dos trabalhos de Émile Benveniste e de Cuglioli, e também a partir do desenvolvimento de uma pragmática da interação linguageira, a partir dos trabalhos de Austin e de Scher no universo anglo-saxão e de Ducrot na França. Os semioticistas, na verdade, eles se mantinham na maioria de seus trabalhos uma certa distância do sujeito, né? Então, dava-se prioridade ao texto enunciado e tudo aquilo que pertencia à situação extralinguística, a realidade incluída do sujeito da fala, era, por princípio, excluído do campo da análise. Então, o sujeito ele está pressuposto pela manifestação do discurso, ele é reconstituível a partir dos traços que deixa nele, acessível por meio de numerosas instâncias
de delegação que simulam a sua presença no interior do texto. É o narrador, é o observador, os interlocutores. Além disso, ele é localizável por operações enunciativas, como as que nós já tratamos, como a debreagem, a embreagem, a focalização, o ponto de vista, a perspectiva, além de ser reconhecido como, evidentemente, um agente da textualização, mas sempre cuidadosamente mantido dentro dos limites de pertinência que a teoria fixou. E essa posição do sujeito, ela foi objeto de inúmeras discussões e parece-nos de alguns mal-entendidos lamentáveis, mesmo porque o trabalho sobre a literatura e a leitura, ela implica, de uma maneira ou de outra, o empenho das subjetividades. Então, a fim de precisar este ponto, é necessário determos um momento sobre as críticas dirigidas hoje em dia à abordagem semiótica do texto. Bom, diretamente ou não, elas se referem quase sempre à ausência da enunciação. Elas expressam essencialmente uma censura ao formalismo ligado ao princípio de imanência reivindicado pelos semioticistas, segundo o qual os fenômenos entram em um sistema fechado de relações, que levam a considerar a língua e o discurso como objetos abstratos, em que constam somente as relações entre os termos. Então, o desnudamento das estruturas formais quebra o elo entre o discurso e o sujeito. Ele tira a obra da realidade histórica de sua produção e recepção. Ele ignora a cronologia, a historicidade, as condições de leitura, as formas da instituição literária que enquadram e determinam as significações do texto e sua eficácia comunicativa. Então, tal crítica ela pode parecer plenamente justificada se considerarmos que os formalistas tiveram ou têm ainda, às vezes, a tendência a elaborar em abismo instrumentos conceituais cada vez mais sofisticados, e eles fazendo referência aos estágios anteriores de sua conceptualização e se afastando mais e mais da realidade primeira do seu objeto. Então, esse trabalho ele pode levar, como dizia Montaigne, a multiplicar as sutilezas, ensinando aos homens a aumentar as dúvidas. Para nós, todavia, esse julgamento crítico se baseia fundamentalmente no mal-entendido. Nós podemos considerar, com efeito, que o projeto semiótico é ser, ao mesmo tempo, uma socio- e uma psicossemiótica. Ou seja, parece-nos que descobrir estruturas imanentes nas formas é também dotar-se dos meios de reconhecer as convenções que o uso pouco a pouco estabeleceu, sedimentadas em estruturas e construídas com regras implícitas. E essas convenções, elas moldam as expectativas dos leitores. Elas asseguram, para além do sistema da língua em si, a previsibilidade do conteúdo, as hipóteses, as inferências da leitura. As estruturas assim compreendidas deveriam estar também relacionadas com o sujeito, mas elas fazem parte agora de uma enunciação enfraquecida, do murmúrio impessoal dos discursos que milhões de falhas engendraram, retomadas e repisadas. Por exemplo, a fraseologia, as expressões fixas, os estereótipos, esses blocos pré-fabricados e pré-moldados de discursos,
eles atestam na superfície uma espécie de impessoalidade da enunciação. E com relação à sedimentação, produto cultural dessa praxis enunciativa, respondem à inovação e à ruptura, à abertura da língua por enunciações singulares, a formas novas e inéditas, criadoras de leitores novos, formas que o uso talvez deposite mais tarde na regularidade das esquematizações. A história da literatura ela está pontuada por essas formas emergentes, inaceitáveis no início para os leitores e sempre rejeitadas por sua estranheza, que tomaram às vezes, para além das expressões individuais, as formas institucionais de libelos ou de manifestos, talvez exageradamente valorizadas mais tarde pela história. Vista dessa maneira, a abordagem sincrônica das estruturas, ela não contradiz e nem a abordagem diacrônica da história, nem a abordagem pragmática da leitura. Mas exatamente ao contrário, essa abordagem sincrônica das estruturas, ela oferece mesmo a possibilidade de uma história das poéticas, ou de uma história cultural das formas, aprendida sob outro regime de duração que não o da cronologia de obras e de movimentos literários. Então, as observações precedentes, elas orientam a concepção geral do livro do qual nós estamos tratando, que é do professor Bertrand. E também elas orientam a sua organização. Então, uma primeira parte apresenta o percurso geral da metodologia semiótica, cotejando em torno de um mesmo motivo, uma expressão estereotipada e uma realização romanesca. Então, seguem-se 4 partes, e cada uma destacando um domínio de investigação particular, cuja combinação e cujo arranjo com as outras podem pôr em evidência certas propriedades do texto literário. Nós vamos começar pela dimensão enunciativa, que enquadra e rege pela discursivização as dimensões seguintes, as quais articulam os modos, ou na verdade, articulam em módulos os diferentes níveis de profundidade da significação. Então, será tomada primeiro a figuratividade, depois a narratividade e finalmente a afetividade. E na conclusão, nós seremos levados a avaliar as relações recentemente reativadas na pesquisa entre a semiótica e a herança retórica, contra a qual ela procurou por muito tempo se colocar como uma disciplina autônoma, mas com a qual ela pode hoje fazer convergir as suas propostas. Então, no interior de cada uma das partes, o nosso percurso se propõe a associar uma problemática geral, que não seja específica da literatura, com estudos de textos. E estes, eles, longe de só ilustrar os modelos apresentados, especificam-nos, prolongam-nos e interrogam os seus instrumentos.